Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado o nome do Senhor, fico feliz e grato a Deus por mais uma oportunidade que nos concedeu de nós estarmos aqui juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Sou grato a Deus por cada vida que abriu por essas portas. Aleluia, glória a Deus, que Deus ele venha abençoar o corpo de obreiro, de membros. Deus abençoe cada um dessa noite. E que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 5. Louvado o nome de Jesus. Deus tem falado e mostrar aqui no meu cantinho, observando os louvores, observando as oportunidades. Quando o Marcos ali trouxe a mensagem falando, né, de Caim e Abel, sobre a oferta. Quando ele estava dizendo, irmãos, ali a mensagem, aquilo que Deus colocar em teu coração, que me chama a atenção é que sempre vai haver isso no nosso meio. Sempre esse algo de esse negocinho de inveja vai existir no povo cristão. Porque vemos, irmãos, que o seu próprio irmão, por não aceitar, a Deus, e ver o seu irmão bem, ele preferiu matá-lo. E quantos de nós, muitas das vezes é assim, que não fica feliz com a felicidade do teu próximo, que acha que só nós temos que ser o melhor, mas nós não fazemos isso para ser o melhor. Nós achamos que nós somos, enquanto nós achamos, irmãos, aí que nós não somos é nada. Porque Deus ele fala que ele veio para o simples e humilde de coração. Você vê que Abel, como os irmãos disse, o Abel ali, ele talvez a oferta não era bonita, mas era a primícia. Ele deu a sua primeira oferta. Não foi a beleza, Deus não se atentou pela beleza, mas porque ele pegou e falou assim: isso é meu tudo, é o meu primeiro. E quanto o sermão ele fez o quê? Como o povo disse, talvez deu a aparência, deu a melhor fruta, talvez da sua melhor plantação, mas foi daquilo que não tinha importância. Que ele achou que ser a beleza ia ser tudo, Deus ia se agradar pela beleza, mas vemos que quando ali Deus ele manda Saul ungir o rei entre os filhos de Jessé ali, você vê que por Samuel ali, irmãos, ele olhou as aparências, ele já queria ungir o primeiro que ele viu. Porque ele viu que era bonito, era formoso, tinha uma postura, caráter de soldado. Mas enquanto Samuel estava com esse coração focando pela beleza exterior, Deus estava conhecendo o coração de Davi que estava no campo, cuidando das ovelhas. Então sempre vai ser assim. Sempre aquele que for fazer, irmãos, e o que não faz, ele vai criticar o que faz. Vai ser sempre assim. Mas você aceita se você quiser. Porque eu não posso parar de ser quem eu sou, porque a minha esposa não é o que eu faço. Ela não pode parar de ser quem ela é, porque eu não sou igual a ela. Não vai ser, irmãos. Eu sempre digo e vou dizer sempre: o que Deus tem com ela não tem comigo. O que Deus tem comigo não tem com ela. Ainda que nós somos uma só carne, um só corpo. Mas o que Deus tem com ela, irmãos, não vai ter comigo. Vai ter momentos que Deus vai tocar na vida dela que vai levar ela para o outro lado, irmãos. Ela tem que atender o que? O esposo ou Deus? A Deus. Vai ter momentos que Deus vai chamar o meu chamado e vai me levar para outro lugar. É eu. É algo que Deus quer comigo naquele lugar. E não vai ser propício ela estar do meu lado, porque ela vai ter que cuidar da obra, ela vai ter que fazer a obra. Então, vai ter momentos que Deus vai levar você. É você. Ah, mas e o meu filho, e meu esposo, e minha esposa? É você. A salvação, ela é individual. E quanto você fazer, Deus vai fazer para você. Quanto mais você dá para o Senhor o seu melhor, como está dizendo, está falando de o melhor. O culto todo que o Senhor está falando, de dar o seu melhor. O seu melhor. O seu melhor. Eu não sei qual é o seu melhor, mas eu quero dar o meu melhor. Aleluia!
a quantidade, é a qualidade. Glórias a Deus. Mas que venha a ser o melhor diante do altar do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 1, que diz, aleluias. Verso 5, primeiro, que diz assim, capítulo 5, verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, aleluias, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disseram tudo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Posso aceitar para o Senhor Jesus, irmãos? Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus por essa palavra, ao qual aqui, irmãos, eu aprendo com esse texto nesse dia de hoje. Quando Jesus ele começa a ensinar o teu povo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele vem dizendo no seu versículo 2, e abrindo-se a boca ensinava dizendo, e no versículo 3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vemos, irmãos, o pobre de espírito. Eu começo a imaginar uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa que ela ainda não conhece a Deus, é uma pessoa que ainda ela não tem uma intimidade com o Espírito Santo. Uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que ela acha que ela é algo, mas ela não tem nada, ela não é nada, ela é vazia, porque ela não tem a presença do Espírito Santo, ao qual eu e você carregamos dentro de nós. É uma pessoa que ela vai sentir falta daquilo que só eu e você temos. A partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo, a gente não vai ser mais como esse pobre de espírito, porque quando Jesus ali, ele foi para o Pai, ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vos deixarei um Consolador. Ele deixava para nós o Espírito Santo, para que nós não fosse órfãos, ou que a gente não fosse uma pessoa que ia ficar vagando, perdido, sem direção. No momento de tristezas e tribulações que nós devemos passar, a gente teria alguém para poder nos conduzir nesses momentos de tristezas, que é o Espírito Santo. Então nós somos esse bem-aventurado, porque nós servimos a Deus, e hoje nós não somos mais pobres de espírito. E ele diz no versículo 4: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, você já viveu esse momento de você se sentir triste, angustiado, você se sentir fraco,
desanimado. Do nada você está passando assim por esse momento, do nada aconteceu esse momento da sua vida que te deixou você assim. E parece que você está vazio, parece que você está num caminho perdido, que não tem direção. Você se olha para um lado, para o outro, mas você não consegue achar uma saída, uma solução. É muito ruim, porque eu já vivi. E você começa a chorar porque você não tem, parece uma ação, você não consegue agir, você não consegue tomar uma posição. Aí você começa a se entristecer dentro do seu seio e você começa a chorar. Do nada você começa a chorar, você, sei lá, entra no quarto, ou então você fica chorando em secreto, porque você não tem força, parece que tem uma solidão dentro de você, e você começa a chorar. E aqui Jesus está dizendo para você, filho, minha filha, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Então todas as vezes que você se sentir só, triste, desamparado, você não está só, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, ele habita em mim, ele te consola, ele me consola, e nada, e nem ninguém vai te separar do amor de Deus. Então chora, no momento que você quiser chorar, chora. Às vezes eu estou no meu trabalho, estou louvando, mas aí do nada parece que bate uma tristeza dentro do coração, e ali vem um louvor, a gente começa a louvar, e ali começa o louvor, e aquela lágrima desce do nada. Do nada, é questão de segundos. E ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o que é interessante é que quando você chora no altar do Senhor, onde Ele recolhe as suas lágrimas, aleluia, uma por uma, e você pensa que foi perdido, mas não. Quando vai cair o chão, o Espírito Santo, Ele carrega até o altar do Senhor cada lágrima que sai dos meus olhos, dos seus olhos. E Deus, Ele entende essas lágrimas como uma frase. E Ele atende o teu ouvido ao teu clamor. E Ele diz no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, manso. Hoje eu fico falando com Deus e imaginando hoje eu na presença de Deus. E eu fico imaginando sempre a minha vida, irmãos, o meu passado e o meu presente, o que eu era, o que eu não era, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar, porque às vezes quer renascer dentro de você o nosso velho homem, a velha mulher, porque nós éramos um espírito de contender no outrora no mundo. Eu estava até mandando para a gente hoje brincando, eu gosto de mandar as coisas velho brincando, para a gente rir, irmãos, porque assim, a gente tem isso dentro de nós. Tem aqueles que é manso, como a Bíblia está dizendo, e tem aqueles que é bruto, é perdão, irmãos. Ele não quer deixar de ser perdão. Perdão não deixou de ser ele, irmãos. Não vai tentar. Pedro foi Pedro, acabou. Jesus, ele foi para o Pai, mas Pedro continuou com a sua espada ali e a palavra foi pregada, não tinha essa. Ele não deixou de ser o Pedro que ele era. Louvado o nome de Jesus. E às vezes eu me pego me perguntando, conversando com Deus e vendo a minha vida outrora, ao qual eu sou hoje. O que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar. O que eu preciso fazer para agradar a Deus, e o que eu preciso fazer para agradar quem está ao meu redor. Mas antes de tudo, o que eu preciso fazer é agradar a Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que amar mais pai, ou mãe, ou filho, ou esposa, ou qualquer outra coisa, mais do que ele, não é digno dele. Então eu não posso, eu que estou lutando para ir para a glória de Deus, amar mais a minha esposa, ou meus filhos, ou o meu trabalho, ou o meu carro, ou a minha casa, ou aquilo que eu conquistei, mais do que o Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Eu não posso idolatrar as pessoas ao meu redor, aquilo que Deus me deu,
sabendo que a idolatria não agrada a Deus. E quando ele diz que bem-aventurado os mansos, eu fico falando: Deus, me faz segundo o teu coração, um coração manso, que eu venha suportar quando o inimigo vem querer me afrontar, e eu ali não fazer conforme a minha vontade, o meu querer, que a minha vontade, o meu querer, cada vez você vê pessoas que, irmãos, a vontade de você picar o braço e acabou, essa é a vontade. Se falar que não é mentira, irmãos. Se olha que o inimigo, ele na vida não é inimigo, é qual pessoa mesmo que usa o inimigo para vir querendo afrontar, e você fala: meu Pai do céu, eu estou na paz e Satanás vem. Aí a vontade é de você já picar o braço para cima e esquecer, mas você olha e fala assim: Jesus morreu por mim e ele não levantou a mão em nenhum momento. Jesus, quando ele entregou a vida por mim, em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele contendeu com aqueles que se levantaram. E aí eu fico olhando para aquilo e lembro de Jesus. Aí eu falo: se Jesus estivesse no lugar, o que ele fazia? Nada. Ele amaria, ele perdoaria. E o que me chama a atenção, irmãos, que cada dia a gente tem que viver a palavra, porque ela nos confronta. A palavra, ela sempre vai nos confrontar. E quem não lembra daquela passagem que a palavra de Deus diz assim, que se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar de beber, dar de comer. Se o seu inimigo tiver sede, você tem que dar de beber. Se o seu inimigo tiver nu, você tem que vestir. E fazendo tudo isso, se ele te dá uma tapa na sua face, você tem que fazer o quê? Oferecer ao outro. Isso se chama-se ser manso. Isso se ser manso. E quando ele diz no versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu vejo essa mensagem de fome e de justiça, e eu aprendo é que você fazer a justiça de Deus é você ver o seu irmão sendo caluniado e você não aceitar essa situação e deixar o seu irmão sozinho naquela situação, sabendo que você faz parte do mesmo corpo, e não ajudar o seu próximo. É você pegar, irmãos, aleluia a Deus, fazer a justiça. É quando você vê o seu irmão ali apanhando, irmãos, você não vai agredir a pessoa, mas você tentar apaziguar, amenizar a situação, ainda que a pessoa possa se levantar contra você, mas você está vendo o teu irmão, e muitas das vezes a gente prefere passar de lado, virar as costas, fazer que não estou vendo, ou então muitas das vezes até criticar, dizendo assim: está apanhando porque mereceu, porque fez algo de errado. Alguma coisa ele fez para apanhar assim, é isso que a gente já imagina. Mas não cabe a nós, irmãos, ajudar a ninguém. Não cabe a nós criticar ninguém. Porque se nós fazermos isso, irmãos, a gente vai estar em contra do princípio de Deus. E por isso que ele diz: aquele que tem fome e sede de justiça. É você, irmãos, ajudar o teu próximo, é você se compadecer daquele que precisa, mesmo que aos nossos olhos você fala assim: não merece, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque se você observar, nós também não merecemos, e o Espírito de Deus nunca nos abandonou. Jesus nunca virou as costas para nós, mesmo nós não sendo merecedor, Ele nunca nos abandonou. Nós era falho, pecador, e somos até hoje, erramos muitas das vezes. Quando nós deixamos de fazer algo que nós podemos fazer e não fazemos, então nós acabamos pecando. Louvado ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz assim: bem-aventurados misericordiosos, aleluia a Deus, porque eles alcançarão misericórdia.
que quando nós estamos bem, mas sabemos que tem pessoas que não estão bem. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então por isso que a misericórdia de Deus já está sobre nós. Porque se não fosse essa misericórdia, nós já estávamos condenados. Então por que nós também não temos que agir com a misericórdia para com o nosso próximo? Porque nós não agimos para com a misericórdia com aqueles que se caluniam contra nossas vidas, que se levantam contra nós, que nos deseja algo de mal, quer ver nossa queda, quer ver nossas destruições. E quando ele diz bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração, irmãos, é você não ter nenhum tipo de maldade. É você não ter nenhum pensamento ao contrário da palavra bondade. Limpo de coração é aquela pessoa que... Eu estava contando com o cabelo ontem ali na velha aqui do lado. Nós conversando e ela lembrando do nosso tempo que a gente era deste mundão, das bagunças, e nós lembrando, comparando com o jeito de antigamente, os de hoje. E nós conversando, contando o cabelo, conversando e nós falando dessas coisas, falando da Bíblia, falando de Deus. E a gente vendo, irmãos, os limpos de coração, é você se compadecer, irmãos, naquele momento que você vê que teu irmão ali, ele não tem força, ele não consegue. É você olhar para dentro de você e falar assim: eu estou bem, mas o meu irmão não está bem. E eu falei para ela assim, Vera, há muitas vezes dentro da igreja as pessoas vão para buscar um refúgio, mas tem muitos ímpios no mundo, ímpios, que não conhecem a Deus, mas o coração dele é tão puro, tão limpo. Ele não fala palavrão, não xinga ninguém, não maldiz de ninguém, não critica ninguém, ajuda qualquer pessoa sem olhar quem. Qualquer pessoa que chegar no seu lar, ele ajuda. Ele é aquela pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite, vive em paz. Falei, esse mesmo não conhecendo a Deus, não servindo a Deus, ela está sendo subido que eu e você que vai para a igreja. Porque nós já conhecemos a verdade. Nós já conhecemos as escrituras de Deus. Então por isso que você vê que Jesus ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de arruda do que o rico entrar no reino de Deus. Ou seja, é mais fácil, irmãos, uma pessoa do ímpio, pessoa do mundo, que tem um coração limpo, puro, subir para o céu, do que nós que está aqui dentro da igreja, adorando a Ele a todo tempo. E ele diz mais: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O termo pacificadores se refere a pessoas que levam outros à experiência ou a experimentar um estado de bem-estar e harmonia com Deus, bem como provém reconciliação entre membros da comunidade. Ou seja, pacificadores é aquela pessoa que ela tem um dom de levar pessoas a conhecer aquilo que ela conheceu, levar pessoas a conhecer coisas boas como ela não conheceu agora e hoje ela conhece. Então ela é pacificadora, é aquela pessoa que ela vai trazer a pessoa porque ela sabe que o lugar que ela está levando é um lugar bom de se estar. Ela não vai levar sabendo que é um lugar ruim, não. Ela vai falar assim: pode vir que aqui esse lugar é bom para você. E lá você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ser apacentado. Louvado o nome de Jesus Cristo. E bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado o nome do Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa
da justiça do Evangelho. A justiça, irmãos, é quando você... É uma comparação, é tipo, como fosse por exemplo, você está numa empresa ou você tem seus filhos e sempre você vai ter um filho que ele é mais destacoso dentro do seu lar. Ele é mais honroso por ser obediente, por ser mais atencioso, mais carinhoso, mais ajudador. Aleluia, aquele que é mais próximo, aquele que é atento, é ativo. Ele não pensa duas vezes. Quando o pai ou a mãe fala, filho, faz isso, ele não fica pensando, não, ele já vai lá e faz. Ele já vai lá e obedece. Antes de os pais pedir algo, ele já vai lá e já quer fazer. Então esse, ele vai ser sempre perseguido daqueles demais. Porque aqueles demais você tem que ficar acordando, brigando para levantar, brigando para fazer, brigando para isso, brigando para aquilo. É tudo na base do grito, é tudo na base do esculacho, senão não vai. Mas aquele que ele é bondoso, irmãos, aquele que ele é destacoso, é aquele que você não precisa pedir nada, ele vai até você. Pai, mãe, você quer que eu faça algo? Quer que eu busque algo? Quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? Não, pai, deixa aí que eu faço. Não, mãe, deixa que eu lave essa louça. Não, mãe, deixa que eu arrumo aqui esse quarto. Então esse é amoroso, irmãos, esse aí vai ser destacado. Você vai ter prazer de poder o que, irmãos? Ajudá-lo. Você vai dar o melhor porque você sabe que ele só te dá orgulho e prazer. Aí você se compara nesse termo, você se compara dentro de uma empresa, você chegando ali, mas você tem desejo de crescer, você chega no meio dos outros e começa a se destacar, você faz seu serviço, terminou, você vai para outro, você quer estar ali aprendendo, as câmeras estão tudo te olhando, todo mundo te observando, se carregados, e ali sucessivamente, as pessoas do RH, está todo mundo te vendo. Você não fica parado, você está ali, ó, limpando, fazendo, cuidando, atencioso, querendo aprender. As pessoas vão olhar para você e falar, que dali tem futuro. Aí olha para o demais e vê aquele demais, ó, já fiz a minha obrigação, vou sentar aqui, vou mexer no celular, vou escutar minha música, eu não tenho obrigação de fazer nada, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu fui chamado para fazer isso, eu vou fazer isso. Eu fui contratado, meu salário, eu ganho um salário só, não ganho dois para fazer mais, então eu vou fazer só isso. Então ele não é bem visto numa empresa. Ele não vai ter futuro dentro de uma empresa. Porque ele tem visão de avestruz e só olha para baixo. E aquele que tem visão de águia, irmãos, como nós somos cristãos, a gente olha para frente, para o alto. E dentro do ministério, irmãos, ele também é da mesma maneira. Quando o irmão ou a irmã ele chega na igreja e se destaca, ele faz sem precisar pedir, ele se dá o seu melhor. Ele se apresenta, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele quer fazer porque ele gosta, é o jeito dele. Os que não fazem vai criticar. O que não faz nada, irmãos, que senta na cadeira ali e acabou, escuta o culto, vai para casa, ele vai criticar o que faz. Se então uma pessoa hoje, e ela se destaca, e Deus começa a levantar, não é o pastor que vai barrar ninguém, mas Deus ele vai controlar aquele que vai sentar e o que vai ter as oportunidades para crescer. Se na empresa é assim, dentro da igreja é do mesmo jeito. Deus ele vai mostrando. Fulano, aquele dali é bom, aquela dali é destacosa, tem futuro. Aí as coisas vão fluindo, irmãos, tem dos cultos. Deus vai usando pessoas que nós nunca vimos e vai começar a falar, irmão Rubens, Deus tem um chamado de levita, Deus tem um chamado de pregador, Deus tem um chamado de você ser um missionário da obra. Deus vai começar a identificar. Ele vai para outro lugar, chegar lá, Deus vai identificar da mesma maneira. Ele vai para outro lugar, Deus vai usar outra pessoa para poder falar da mesma maneira. Ele vai começar a entender que o Espírito Santo de Deus está levantando ele, está chegando o tempo do seu chamado. Por quê? Porque ele está sendo honroso, está sendo merecedor. E quando chegar o momento propício, Deus ele vai tocar no coração do pastor e falar, este é o momento de levantar o meu filho. Aí quando levanta,
Os demais, que exemplo, não faz a obra, vai criticar, mas ele chegou ontem. Já está assim. Aí sempre nós põe nas redes sociais, aqueles enviados satanás invejosos, vai olhar e falar assim, mas hoje estava assim, hoje já é isso na igreja? Glória a Deus. Mas esses dias ele estava ali no bar, estava chega longe, mas hoje a palavra diz que porque para Deus nada é impossível. Deus usa quem Ele quer ser usado. Deus ele vai usar aquele que quer ser usado. E sabe de uma coisa, irmãos, nesse ministério, eu não estou aqui para barrar o ministério de ninguém. Aquele que Deus ele tocar no coração de levantar, eu vou levantar. Aquele que eu ver que Deus está honrando, irmãos, e está fazendo com amor a obra, eu vou dar lugar, irmãos. Eu quero ver vocês crescerem, eu quero ver vocês parar. A obra é grande, a Bíblia diz que grande é a seara, mas pouco é o ceifeiro. Não é um cargo que vai te levar para o céu, mas sim as suas obras que você está fazendo. Então, irmãos, se nós que servimos a Deus, como foi falado, de oferta, dá o melhor, dá o seu melhor. Não faça querendo nada em troca, faça porque você ama o que você faz. Glórias a Deus. Não faça nada por interesse, faça porque é a sua vontade, é o seu jeito. Você é assim. Eu sou assim. Se eu achar de abençoar alguém na rua, abençoa. Se eu achar de tirar do meu corpo e dar o dor, é eu. Eu sou assim. Se Deus tocar no meu coração, irmãos, eu vou lá e faço. Eu não espero por ninguém. Não quero saber se alguém vai criticar, se não vai. Por isso que eu sempre digo, irmãos, você pode achar o pastor, ele é rude, ele é bruto, mas é o meu jeito. Eu não faço para agradar o povo, eu faço para agradar a Deus, porque o dia que eu queria agradar vocês, irmãos, vocês vão se aborrecer comigo. Então é melhor eu agradar a Deus, porque eu agradando a Ele, irmãos, é o que eu preciso. Porque quando eu começar a agradar, irmão, tentar agradar os irmãos, não vai dar certo. Vai ser um agrado falso, um agrado de mentira, por interesse, ou para não perder ninguém, e comigo não funciona. Eu amo a todos, desde o pequeno ao grande, eu trato todos da mesma maneira, sem exceção. Quem me conhece sabe, desde quando era do mundo até hoje na igreja. Eu não vou mudar o meu jeito. Só se Deus falar, filho, acabou, muda. Mas enquanto Ele estiver se agradando da minha postura, pode se morder de inveja ou de raiva, para mim não vai adiantar nada. Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou, por causa que muitos não é o que a gente somos. Então que você com essa palavra nesse dia de hoje, você venha dar o seu melhor para Deus. Dá o seu melhor em tudo. Em tudo que você vier fazer. Não limpar, não zerar, não trocar uma lâmpada, limpar o banheiro, cortar uma árvore, varrer o quintal. É qualquer coisa que vier fazer, faça de coração. Faça com amor. Dá o seu melhor. Não espere a recompensa aqui na terra, mas sim a recompensa que virá de Deus. Porque Ele agradará o seu coração e você viverá para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Louvado o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Deus, louvado o nome do Senhor por cada vida neste momento maravilhoso.